Olá pessoas, e aí, como é que vocês estão? Tudo certinho? Espero que sim. Bora para mais uma aula de Química e hoje alguns de vocês vão apresentar uma atividade na sequência desse horário dessa aula. Então, sendo assim, eu resolvi deixar, um tempinho para que essas pessoas vão planejando aí, o que vão falar e tudo mais certinho. E caso a sua atividade não seja para essa semana, você pode até usar esse tempo para para dar uma iniciada. O que eu quero mostrar aqui só é no caso, que como a atividade envolvia essa pesquisa de no mínimo 2 hidrocarbonetos, isso aí você pode trazer aí o nome oficial sugerido pela IUPAC, algumas propriedades físicas, interessantes, temperatura de fusão, de ebulição e algumas aplicações, certo? Então eu separei também, eu fiz uma pesquisa aqui pode até servir como ideia aí, de como que você pode fazer, mas é livre, cada um faz do jeito que quiser, só é interessante ter essas coisas aqui, essas coisinhas aqui são importantes. Então o que eu fiz? Eu pesquisei a molécula de isopreno, que tem essa estrutura aqui. O nome oficial dela é 2-metilbuta 1,3-dieno, esses dois números porque essa cadeia tem duas ligações duplas, duas insaturações, uma no carbono 1 e uma no carbono 3. É um hidrocarboneto insaturado, então, porque tem ligações duplas, de fórmula molecular C5H8. A temperatura de fusão é menos 146 graus Celsius e a temperatura de ebulição é de 34 graus Celsius. Em condições ambientes de temperatura e pressão, essas substâncias se encontram, portanto, no estado líquido, a 25 graus Celsius. Mas caso ela esteja num local mais quente, acima de 34 graus Celsius, aí ela já pode se apresentar no estado líquido. Bom, o isopreno, que tem esse nome, eu vou chamar de isopreno, que é o nome usual, é a substância principal que vai gerar os terpenos nas plantas, aquelas substâncias que servem como defesa a organismos externos, caso a planta sofra alguma lesão. E que todos, quase todos os derivados do isopreno vão apresentar essas atividades: anti-inflamatório, antifúngico, bactericida. Destaco aqui a atividade antidepressiva definida e estudada pelo limoneno, que está presente nos cítricos como no limão. O isopreno é o componente principal da seiva da Hevea brasiliensis, essa árvore aí que a gente chama popularmente de seringueira, surge quando a árvore sofre um corte, e a galera costuma coletar essa seiva e ela é muito relevante para a gente porque é dela que a gente faz a borracha. A partir do isopreno que está presente ali naquela seiva, é possível polimerizá-lo e formar um polímero, que a gente vai chamar de poliisopreno. Essa é a borracha natural. O Brasil produz bastante seringueira, naturalmente, um produto derivado de uma árvore, a gente tem essa facilidade. Entretanto, eu acho que é bem interessante destacar o que eu pesquisei aqui, que a nossa produção é historicamente menor do que o nosso consumo. O nosso consumo aqui é bem maior do que o país produz. Então, no caso, é um produto bastante relevante para a economia, mas que a gente precisa ainda fazer a importação. Aqui, desses dados que eu tirei de uma página do governo, agora eu não lembro de onde que é, deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. É do governo brasileiro mesmo, vou deixar a fonte aí na descrição do vídeo, tá? Mas enfim, eu queria só destacar aqui, no caso a China como maior consumidora no mundo, o Japão também com um consumo bastante significativo, enquanto não consegue produzir. Olha só que louco, o país não consegue produzir. O Brasil está aqui, consome mais do que produz, e você pode estar se perguntando, então se a galera consome mais do que produz, então da onde que vem? Quais são os países que mais produzem do que consomem? No caso, eu vou destacar aqui o Vietnã, por exemplo, aqui com 1.120 toneladas, aqui não sei, não tem a unidade, produz muito mais do que consome. A Tailândia, a Indonésia, são os principais, abocanham aí 70% do mercado mundial de produção de borracha.
O isopreno também está envolvido na biossíntese do colesterol, essa molécula orgânica que a gente precisa ter nas nossas células e que garante que a membrana celular se mantenha fluídica, né? Ela ajuda a membrana a ter esse comportamento. No caso, o colesterol é formado a partir de 4 etapas de reação que envolvem 3 moléculas de acetato aqui, que são convertidas em uma substância chamada mevalonato, e esse mevalonato na segunda etapa acaba sendo convertido num isopreno, que a gente chama de isopreno ativado, porque ele tem fósforos aqui, né, grupos fosfato e tudo mais, então ele é o isopreno ativado. Depois, por uma sequência aqui de um mecanismo muito doido, esse isopreno ativado é convertido nesse composto aqui, olha só que composto bonito, que é o esqualeno. É um hidrocarboneto de cadeia muito peculiar e muito interessante também, né? E bastante simétrica, a gente pode perceber isso, certo? O esqualeno, por fim, pode ser convertido numa quarta última etapa, que ele vai ser, né, convertido aqui em colesterol. Envolve aqui uma sequência, né, de um mecanismo muito difícil, né, muito complexo, né, mas nos animais vai ser produzido aqui o colesterol. Eu separei essa sequência de reações para destacar que o esqualeno pode ser convertido em estigmasterol se for uma planta, se o organismo for um fungo, aí vai produzir o ergosterol. Observe essas 3 moléculas, certo? Estigmasterol, colesterol e ergosterol, e eu lhe convido a identificar as semelhanças entre elas, né? As diferenças também, porque isso é bem interessante, e conhecer a síntese desses compostos e a estrutura deles é algo que é muito interessante de ser pesquisado. E é isto, moleque! Se você gostou, espero que você tenha gostado, espero que você tenha se divertido aí com essa pequena apresentação. Não esquece, deixa o joinha aí. Por enquanto, eu vou ficando por aqui. A gente se vê logo mais. Valeu, é nóis. Fui!